Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um vídeo aí, para mais uma playlist iniciada, mais um livro aí para vocês, pessoal. Então, vamos para mais um resuminho bacana aí. Dessa vez a gente vai usar o livro da Ana Cooley, o Forex para Iniciantes, para a gente trazer um pouco de material de Forex aí que o pessoal tem pedido bastante conteúdo de Forex lá no Telegram, tá? Então, a pedidos aí do pessoal, eu vou gravar um pouquinho de material de Forex aí, par de moeda, até ações negociadas no Forex, tá? E tudo mais. Acho que vai ter bastante material aí, bastante conteúdo interessante pra gente trabalhar nos próximos meses aí. Tá? Tem um livro do Bob Vollmann, que é só sobre Forex também, que é de scalp. Então a gente vai trazer muito material interessante. Então, para quem não segue o canal ainda, não esquece de seguir o canal, compartilha aí os vídeos, compartilha o canal. Não esquece de curtir o vídeo. E não esquece que no link da descrição tem um grupo do Telegram. Quem quiser entrar lá pro Telegram, bater um papo, mostrar estudos, mostrar trades, compartilhar com o pessoal o que vocês têm feito, tá? Tá à disposição aí para todo mundo. O grupo é aberto, tá? E tem um apoio aí para quem quiser apoiar o canal. Tem o Pix ali, fiquem à vontade para ajudar. Agradeço todo mundo que tem ajudado. Então, o computador hoje que a gente tem aqui para gravar os vídeos foi basicamente doado aí com doações aí que fizeram pro canal. O microfone que vos fala, microfone profissional, também foi doado aí por seguidores do canal, pra gente estar melhorando os conteúdos que vai para vocês, tá? Então chega de falação e agora vamos ao conteúdo. Então o Forex, pessoal, né, como a gente vai falar, né, na introdução de tudo, é que todo o mercado financeiro global, o Forex, todo o mercado financeiro, o Forex é o menos compreendido, porque as pessoas não entendem o funcionamento do Forex, como que ele funciona, né? Então fica difícil muitas vezes das pessoas trabalharem, porque se você não entende como funciona, como que você vai operar uma coisa que você não sabe como funciona, tá? Então, todas as movimentações que a gente tiver de compras e vendas de qualquer tamanho, tá? Foi influenciada pelo mercado de Forex. Todas as movimentações de quê? Tudo que você compra na sua vida, tudo que você vende na sua vida, tem influência do Forex. Por quê? Provavelmente aquilo que você comprou ou tem uma commodity envolvida, ou tem uma moeda envolvida. Então, por exemplo, você pode ter comprado lá um saco de arroz, que aquele preço daquele saco de arroz é estabelecido no índice de commodities ou no preço do arroz no Forex. Por que no Forex? Porque o Forex, vocês vão ver que o Forex ele é uma união de todos os preços, tá? Como se fosse um preço médio de todas as negociações que houve naquele ativo pelo mundo todo. Tá? Muitas vezes em moeda, muitas vezes em mercado de commodity, muitas vezes em ações, muitas vezes várias formas que a gente pode operar. Então, todos os países ao redor do mundo têm as suas moedas. O Forex a gente fala principalmente em moedas, né? Então, como que você vai parear essas moedas? Como assim? Então, se eu quero mandar um dinheiro, se eu quero pegar e mandar, vamos supor que eu quero mandar um dinheiro lá para a Europa. Então, como que eu vou mandar esse dinheiro para a Europa? Se o dinheiro aqui está em real e eu preciso que esse dinheiro chegue lá em euro, por exemplo. Então eu tenho que fazer uma transação onde eu vou parear essas duas moedas. Então como que eu vou parear as duas moedas, euro real, por exemplo, ou no caso dos Estados Unidos, Europa, euro dólar. Então esse pareamento das moedas é feito pelo Forex. Então o Forex é utilizado de base para o pareamento das moedas no mundo inteiro. Tá? E a gente vai entender as suas peculiaridades aí, conforme a gente for falando do livro, né? Então, para esse princípio de pareamento das moedas, pareamento de preço, é que o Forex foi desenvolvido. É para isso que serve o Forex. O Forex serve para estabelecer uma cotação justa entre duas moedas. Então, repetindo, o Forex foi desenvolvido para estabelecer voltando, o Forex foi desenvolvido para estabelecer uma cotação justa entre duas moedas. Por quê? Porque imagina que a cada transação que você tem internacional, você precisa determinar o preço dessa moeda. Como assim? Vamos supor que eu não tenha um mercado Forex, que eu não tenha um preço, por exemplo, de dólar, de real dólar. Então, toda vez que eu for vender alguma coisa para os Estados Unidos, eu vou ter que chegar lá com o comerciante que vai comprar o meu produto e vou falar, eu vou te vender, mas eu vou te cobrar 5 mil reais, mas com dólar a 5. E o cara fala, não, eu vou pagar dólar a 4,50. Quem que tá certo? Quem que tá errado? Então, um dos dois vai ter que ceder.
Então, se a gente tem o Forex, a gente tem um preço médio estabelecido. Ó, o preço médio estabelecido é 4,80. Você pode negociar 5 pips para cima, 5 pips para baixo, travar a cotação de dólar, travar a cotação de dólar no Banco Central. Então, tudo isso através de um mercado onde tem um pareamento da moeda, tá? Então, por isso que é importante o mercado de Forex para a gente. Então, para a gente conseguir entender o mercado de Forex, tá? A gente vai responder essas perguntas aqui mais detalhadamente. A gente precisa de entender 5 perguntas do Forex, sobre o Forex. O que é o trade de câmbio? O que é o trade de Forex? O que acontece no trade de Forex? Por que a gente tem o mercado de Forex? Por que existe o mercado de Forex, que a gente já deu uma adiantada agora? Quem são os participantes do Forex? Quem que participa desse mercado de Forex, que vai fazer com que os preços movam? Quais são os derivados? Como são derivados os preços? Como que muda o preço? Por que o preço sobe ou o preço desce do Forex? Então, por que a cotação sobe ou desce? O que faz com que isso aconteça, né? E onde a gente vai se encaixar nesse mercado? Qual é o nosso papel dentro desse mercado? Tá? Então, é bem importante a gente entender esses pontos, né? Então, vamos começar, né? Então, a princípio, começando, né, ainda falando sobre o Forex. Forex Trading, né, o Forex, é a abreviação de Foreign Exchange Trading, que é o trade de moeda, né, através de uma câmara de transação. Então, representa um mercado em que uma moeda de um país é negociada em relação à moeda de outro país. Então, por exemplo, eu posso ter a negociação, deixa eu aumentar a letra aqui, eu posso ter a negociação do dólar, por exemplo, tá, com euro. Tá? Então, é a negociação um par, né, relação do, por exemplo, de dólar com euro, ou relação de euro com dólar, né, ou relação, por exemplo, de euro com dólar canadense, né, dólar canadense, a gente vai ver depois, é CAD, tá? Então a gente vai ter essas relações. Então eu posso ter relação do euro com dólar canadense, eu posso ter relação do dólar canadense com o dólar normal, eu posso ter do dólar normal com o iene, com o rublo russo. Então é a negociação de uma moeda em relação a outra moeda de outro país, né? Então, serve como base de preço e negociação para o restante do mundo. Então, quando você vai fazer transações internacionais ou não, ou até transações nacionais, mas que envolvem um pareamento com moeda, esse preço do Forex, ele serve de base, né, uma ideia de preço para o restante dessas negociações. Então, vou exportar um produto, vou importar um produto. Pô, como que esse cliente vai me pagar? Esse cliente, vem da Europa, ele vai me pagar em euro. Então, qual cotação que eu vou pegar e quanto que eu vou receber por essa transação? Então, isso você vai saber através da cotação do Forex, tá? Então, você vai ter uma ideia através do Forex. Até porque o Forex, ele é 24 horas. Então, muitas vezes você fala assim, o mercado aqui está fechado, a bolsa brasileira está fechada, onde eu tenho a cotação de mercado de balcão, mas o Forex é 24 horas. Então, amanhã, antes de abrir a bolsa, eu já sei quanto eu vou pagar na moeda, caso eu queira comprar essa moeda na abertura do mercado. Eu já sei como vai ser o preço dessa moeda, caso eu queira fazer uma importação ou uma exportação, tá? Então, sem esse mercado de cotações, seria como se a gente tivesse que fechar cada nova negociação, estabelecer um preço, que não é aquilo que eu estava falando. Porque aí você vai fazer uma venda, a pessoa vai querer que você pague, por exemplo, R$5 no dólar. Ficou pequeno aqui, né? Deixa eu aumentar o tamanho. A pessoa vai querer que você pague R$5 no dólar, mas você fala, não, mas eu quero pagar R$4,50. E quanto que está no mercado? Aí você vai olhar no mercado, vai estar lá 4,688, que é a cotação do dólar. Então eu tenho uma cotação justa, onde esse lado sabe o quanto que está pagando justo, e esse lado sabe quanto está pagando justo. Então eu vou ter uma flutuação ali, mais ou menos uma base de preço dessa moeda para a gente trabalhar. Então assim a gente vai ter uma base para empresas, governos e bancos fecharem seus contratos e acordos comerciais. Então, tanto bancos, quanto governos, quanto empresas utilizam essa base de preço, que é o Forex, para fechar os seus acordos e contratos comerciais. Lógico, ela não vai fechar um acordo comercial comprando ou vendendo a moeda no Forex, numa exchange de Forex. Ela vai fechar seus acordos comerciais em contratos normais com bancos centrais, mas com a cotação base
do mercado de Forex, porque é o mercado de Forex que vai centralizar as cotações do mundo inteiro. Então, vai centralizar as cotações que é feito na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, daqueles pares específicos de moeda e vai estabelecer um preço justo para aquela moeda. E esse preço justo vai ser utilizado por essas empresas, governos e bancos para fechar os seus acordos, tá? Então, por que a gente tem um mercado de Forex? Porque é uma solução fácil e simples para determinar a cotação de uma moeda em relação a outra. Então, é a forma mais fácil que a gente tem de saber o preço da moeda, né? Para a empresa, bancos e os países, né? Realizarem seus negócios entre si. Então, é a forma mais fácil da gente fazer essa cotação. Senão ficaria muito mais difícil, né? Então, nos mercados cambiais de hoje, a maioria das taxas de câmbio são flutuantes. Então, você não tem um preço fixo. Então, o Banco Central não chega lá e fala assim, ó, o dólar é 4,50 e ninguém pode negociar mais ou menos de 4,50. O câmbio é flutuante. Então, ele vai ficar flutuando próximo daquela cotação. Se o mercado achar que ele tem que pagar mais, ela sobe. Se achar que tem que pagar menos, ela desce. E assim vai indo. Então, o câmbio é flutuante. Lógico que em muitos casos, inclusive no Brasil, a gente tem a atuação do Banco Central para tirar as distorções desse câmbio flutuante. Então, se eu tenho um câmbio que flutua normal, dentro da normalidade, o Banco Central não faz nada. Quando o câmbio começa a flutuar fora da normalidade, aí o mercado central atua para trazer o câmbio para dentro da normalidade de novo. Tá? Então, a gente tem alguns países, a gente vai ver isso, que tem atuação até agressiva no controle da flutuação das suas moedas. O Brasil é um deles, tá? Então, quem são os participantes do mercado? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui, pessoal. A garganta tá seca já hoje. Os participantes do mercado, a gente vai relacionar principalmente 5 participantes, tá? Os participantes do mercado são os market makers, são eles que vão determinar essas cotações do Forex através de movimentação do preço, né? Então eles vão pegar, a gente vai falar mais para frente mais especificamente, mas eles vão pegar as cotações que estão sendo utilizadas mundo afora e vão trazer uma média ponderada e vão trabalhar esse preço dentro dessa média ponderada, tá? As multinacionais que vão fazer os grandes envios, que vão fazer as grandes movimentações de dólares ou de moedas correntes dos países que a gente vai trabalhar os pares de moeda. Os especuladores, que são aqueles que investem na alta ou na baixa da moeda, independente de negociações específicas. Os bancos centrais, sim, os bancos centrais participam ativamente no Forex. Eles podem não participar ativamente, por exemplo, numa corretora de Forex. Mas o que ele pode fazer? Por exemplo, o Banco Central Brasileiro, ele atua quando a Bolsa Brasileira está aberta, empurrando o dólar para baixo, quando o dólar sobe, e puxando o dólar para cima quando o dólar cai demais, porque ele precisa que fique dentro daquela normalidade de preço. Então, eu vou ter uma atuação aqui. Ah, a Bolsa fechou, eu só vou ter mercado amanhã, o mercado pode subir até amanhã. Amanhã o mercado abre, o Banco Central traz o preço para dentro da sua normalidade, que ele ache justo no nosso câmbio. Então, pode ser forçado ou não. Então a gente pode ter uma atuação ativa tanto na compra quanto na venda, tá? Não necessariamente é só para um lado ou para o outro, tá? E os traders de varejo, que é a gente que vai fazer as pequenas operações ali no varejo do dólar, compra e venda de dólar, tá? Então, os preços, né? Então, como que os preços são derivados? Como que acontece essa derivação de preço? Que ele sobe, cai? Quem determina esses preços, né? Que a gente está operando, que a gente está visualizando na tela. Então, o preço que a gente vê cotado na nossa tela todos os dias vem de uma fonte principal, mas elas chegam na nossa frente de maneira muito diferente. Uns chegam por uma corretora, outros chegam por outra corretora, por um site de internet, tá? Isso tudo pode vir de forma diferente para você. Então, falando de forma simples, são os principais bancos de varejo que a gente comentou, ali os bancos centrais, ou até bancos de varejo, JP Morgan, a gente tem Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, a gente tem Bank of America, Bank of Boston, são os bancos de varejo que efetivamente determinam as taxas de câmbio centrais. Então eles estão determinando as taxas de câmbio das negociações dele, em virtude da sua negociação interbancária. Então, a negociação interbancária entre eles, entre esses bancos, que vai determinar essa cotação.
E isso é muitas vezes referido como pool de liquidez interbancária, né? Então, o pessoal chama de pool de liquidez interbancário, é o que vai referir o preço para essas moedas. Então, as negociações que são entre esses bancos vai determinar um preço que eles estão negociando ali. E aquele preço que eles estão negociando vai sair o precinho ali que a gente vai estar vendo na nossa tela do Forex, que é uma média daqueles preços ali. Então, esse grupo de bancos, portanto, atuam como central de câmbio para o mercado cambial. Então, eles vão atuar como se fosse um banco central de câmbio para o mercado cambial. Enquanto eles são regulamentados como um banco, eles não são regulamentados na medida em que a prestação de taxas de câmbio está em sua causa, né, e são capazes de influenciar os preços do mercado para se adequar às suas próprias necessidades de investimento e negociação. Então, o que isso significa, traduzindo assim em termo mais leigo? Eles são regulados, os bancos são regulados quanto às coisas que eles podem fazer lá de empréstimo, de conta corrente e tudo mais que eles podem fazer de financiamento, fechamento de taxa de câmbio, imposto. Mas eles não são regulados se eles quiserem forçar esse mercado para cima ou se eles quiserem forçar esse mercado para baixo. Eles podem fazer o que eles quiserem. Então, se eles querem fechar um contrato com um câmbio a 5, eles vão puxar esse câmbio até 5 para fechar esse contrato a 5. E depois eles voltam o câmbio normal para a cotação normal. Isso é feito diariamente, tá, pessoal? Diariamente em todos os mercados, tá? Então, o pool, né? Então, quando a gente pegar aqui, ó, o pool de liquidez interbancária é dominado pelos seguintes grandes bancos que controlam 80% do mercado Forex, são esses bancos que controlam, tá? Então, a gente tem o Deutsche Bank, 20%, UBS, 12%, Citigroup, 11%, Barclays, 7%, RBS, 7%, Goldman Sachs, 5%, HSBC, 5%, Bank of America, 4%, JP Morgan, 4%, Merrill Lynch, 4%. Então, esses são os principais bancos que tomam conta e regulam o mercado, os preços aí do mercado de Forex. Eles atuam diretamente no mercado de Forex, de alguma forma ou outra, dentro de corretoras, muitas vezes até como market makers, né, de movimentação de preço e de liquidez nessas operações. Então, esse grupo que a gente falou ali, eles controlam trilhões de dólares de movimentação diária. Isso mesmo, o Forex movimenta hoje, em média, 6 trilhões de dólares por dia em compra e venda de ações, juntando bancos, operadores, traders e tudo mais, né? Sem ter um banco central que controle isso. Então, é o pool daqueles bancos comprando ou vendendo uma determinada moeda que vai determinar uma cotação que a gente vai ver na nossa tela. Então, dessa forma, a gente entendendo como esse mercado se deriva e como esse preço deriva, essas trocas de volume entre esses players, a gente vai poder ver essas trocas como os formadores de mercado trabalham. Então a gente vai ver o volume envolvido nessas trocas, que vai mostrar para a gente como que esse mercado está trabalhando, né? Então vai ficar mais fácil da gente enxergar isso, né? E a gente deve perguntar assim, como que a gente entender esse mercado, como que isso vai nos ajudar, né? Se a gente vê uma movimentação de preço em que os formadores de mercado não estão fora, então a gente vai ver isso mais para frente. Por exemplo, então o preço está subindo, mas eu não tenho volume, barra de volume, trabalhando junto com essa alta de preço. Então os formadores de mercado que movimentam os trilhões não estão participando desse movimento, então a gente também vai ficar de fora, porque é um movimento atípico, onde eu não estou tendo uma movimentação de volume forte para confirmar essa movimentação de preço. Se vemos a movimentação onde eles estão dentro, a gente pula de cabeça. Significa que se a gente vê uma movimentação com alto volume envolvido, é hora da gente entrar na operação. Então essa é a nossa ideia. E onde a gente se encaixa nisso, né? Nesse mercado todo, nessa última parte que a gente vai falar hoje, né? Então, como pequenos comerciantes de Forex, a gente está no fundo do poço e somos geralmente considerados pelo resto do mercado como jogo justo, tanto pelos bancos institucionais e formadores de mercado, quanto pelos nossos próprios corretores. O mercado cambial é uma fera voraz, que exige novo dinheiro todos os dias, então ele vai tentar tirar dinheiro todos os dias. Com somas tão grandes sendo feitas, não é surpresa que muitas vezes atrai o pior tipo de prática de negócios e lucro total,
que pode deixar novos comerciantes desiludidos e substancialmente menos abastados do que quando começaram. Então diz que a gente vê práticas nesse mercado que faz de tudo para te topar numa venda ou de tudo para te topar numa compra, porque ele quer tomar o seu dinheiro. Então você precisa entender como esses movimentos funcionam para que você não fique chateado com o que está acontecendo. E normalmente as pessoas saem mais pobres do que entraram, tá? Então, essa foi uma das razões para quais ela escreveu o livro, para que a gente entenda como que é esse mercado, como que é essa movimentação de preço, como que funciona e como que a gente pode entender isso tudo, tá? Para que a gente possa operar bem e operar melhor, né? Então, para ajudar, ela escreveu esse livro para ajudar a subir o nível no campo de negociação, para que a gente que está negociando aqui pelo MetaTrader, a gente consiga identificar os movimentos e consiga fazer esses trades nesses movimentos, tá? Isso é bem interessante. Então, por hoje é só, pessoal. Já temos aí o nosso primeiro vídeo. Então, deixa eu ligar a câmera aqui. Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se interessem por Forex. Quem se interessar aí, vai ser uma sequência de bons conteúdos para vocês. Ok, pessoal? Valeu, obrigado a todos e até a próxima. Fui!